Saudações, paz e bem a todos. Hoje mais um trecho do Evangelho. Caiu para o nosso estudo hoje ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Hoje, pela ciência, nós sabemos que ressurreição é impossível, né? Só se for um apocalipse zumbi, né? Um corpo morto voltar à vida. Isso não ocorre, cientificamente falando, é impossível, né? Infelizmente existem religiões que creem em ressurreição. Isso é porque essa religião ela está afastada da ciência e da verdade e da clareza, infelizmente, né? Então aqui nós somos espiritistas, nós andamos junto com a razão, com a ciência, e nós sabemos que ressurreição é impossível, né? Acontece a reencarnação, o espírito, ele vem e reencarna numa nova vida. Quantas reencarnações o espírito vai ter? Incontáveis, não é? Mas ele ressuscitou alguma vez? É impossível, né? Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Gente, isso aqui foi escrito há 250 anos. Então, há 250 anos atrás, já se sabia que isso é impossível. A tecnologia mudou demais, não mudou? De 250 anos para cá? Mudou demais. Se você 250 anos atrás sabia que isso era impossível, imagina hoje. Então, como que ainda, em pleno 2020, existem religiões que ainda se apegam a esses dogmas de que existe ressurreição? Triste. Sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos, não, eu pulei aqui. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem dentre os fariseus, por nome de Nicodemos, senador dos judeus. Este uma noite veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo, reencarnar de novo. O espírito ele só vai ver o reino de Deus, que é o mundo puro, dos espíritos puros, se ele reencarnar várias e várias e várias vezes para ele purificar o seu próprio espírito. É isso que Jesus quis dizer, né? Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importava-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus falava de uma forma bem fácil de entendimento, né? Quem aí já assistiu Caverna do Dragão é igualzinho o Mestre dos Magos, né? Fala em enigma.
Se hoje é complicado para o nosso entendimento, imagine naquela época, não é? Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como crereis se eu vos falasse das celestiais? Então ele não respondeu ao certo como era, porque não ia adiantar ele responder, porque não ia ter a credibilidade daquele povo daquela época. Né? Hoje em dia é fácil de nós aí explicarmos a reencarnação. Né? Como que você justifica uma criança de 9 anos cantando ópera perfeitamente? Como justifica uma criança de 5 anos tocando piano com maestria? Quer dizer que as bagagens espirituais não se perdem, o conhecimento espiritual não se perde. A gente reencarna vida após vida acumulando intelectualidade, acumulando aptidões. Né? Não teria como a gente estar reencarnado no mundo de provas e expiações se não tivesse esse acúmulo de inteligência, de aptidão. Né? E isso é o que justifica as crianças hoje, desde pequenas, já terem contato e saberem usar a tecnologia. Né? Vemos hoje crianças de 1 ano, 2 anos, sabendo usar um smartphone, sabendo usar um tablet. Enquanto pessoas aí de 60, 70 tendo dificuldade para usar a mesma coisa. Né? A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la como fez com tantas as outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou no princípio, fazendo condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso, considerava a água como um elemento gerador absoluto. É assim que encontraremos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, e que o elemento árido apareça, que a água produza animais viventes, que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do Espírito, ou na água e no Espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma, nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. Se o corpo morreu, o espírito continua vivo. O corpo somente é um instrumento doado por Deus para que esse espírito possa ter uma nova reencarnação. É um veículo, é uma cela, é um cárcere. Só isso. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai.
É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Significa que não se sabe o que foi nem o que será do Espírito. Se pelo contrário o Espírito ou alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Nós sabemos de onde nós viemos. Eu sei de onde eu vim. Será que eu fui criado junto com o planeta Terra? Não. Por que essa certeza? Porque seria muito difícil eu não ter sido exilado na primeira grande transição planetária. Não é? Na transição planetária de mundo primitivo para mundo de prova e expiação, é muito raro espíritos recém-criados conseguirem permanência neste planeta. Se tiver dúvidas, coloca nos comentários aí que a gente pode elucidar depois. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o que quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. E o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nesta passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria, traço de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. O que significam essas palavras? Pois João ainda vivia no momento em que foram ditas? Jesus as explica ao dizer: e se vós o que quereis bem compreender, ele é mesmo Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus. Enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estão em condições de compreender certas verdades. Até hoje, no ano de 2020 pós-Cristo, existem pessoas que não estão prontas para receber a verdade. Imagina aquela época. Né? Os teus mortos viverão. De novo, apocalipse zumbi, não tem como. Né? Os mortos viverão, eles reencarnarão. Os meus a quem tiraram a vida ressuscitarão. Despertai e cantais louvores, vós o que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz. E arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos, em espírito teria dito: ainda vivem e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido de regeneração moral, seria uma negação das penas eternas, pois estabelece o princípio que todos os mortos reviverão. Quando o homem morre uma vez, o seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate, até que chegue minha transformação. Quando o homem está morto, vive sempre, findando-se os dias da minha existência terrestre. Esperarei, porque ela voltarei novamente. Voltará em uma nova reencarnação, com as suas aptidões e intelectualidade, mas com o esquecimento do passado. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo um homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita.
Se possível, findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer que eu voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio de casa, mas a ela retornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Job quer falar, evidentemente, de luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Na versão grega, a expressão esperarei parece antes de aplicar-se à nova existência. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei porque a ela voltarei novamente. Job parece colocar-se após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e dizer que ali esperará o seu retorno. Não é, pois, duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, e que ela foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal. De onde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. Suas palavras um dia constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. A essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se o plano filosófico, a das provas que resultam da observância dos fatos. Quando os efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como um motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, porque se encontra na terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Como assim injustiça? O que explicaria uma criança de 5 anos ter um câncer terminal? O que explicaria um jovem de 20 e poucos anos receber aí uma promoção no seu trabalho e morrer de leucemia? Né? Essas injustiças, entre aspas, que a gente vê, tudo tem explicação nas vidas anteriores. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são inteligíveis e por isso tem dado motivos a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Então, que nós possamos aí entender essas palavras juntos. Quem tiver alguma dúvida pode aí deixar nos comentários, que nós possamos chegar no senso comum. Meus irmãos, fiquem em paz, que o Senhor Jesus vos acompanhe. Que assim seja.